Olá turma, já falei de marcas americanas, de europeias, mas nenhuma da Ásia. Pois agora vamos contar a história da Nissan, meus queridos, a criadora do carro do Brian e entre outros sucesso, então preste atenção. Masujiro Hashimoto fundou a Quaishinsa Motor Car Works, em 1911. Pessoal, vou falar de marca japonesa, então os nomes vai ser complicado mesmo. Em 1914, a empresa produziu seu primeiro carro, chamado de Dodge. Essa beleza na foto. O nome do novo carro era um acrônimo dos nomes de família dos investidores da empresa, Kenjiro Den, Rokuro Aoyama e Meitaro Takeuchi, e um verdadeiro trava-línguas. Foi renomeado para Quaishinsa Motor Car Co., Ltd. Em 1918, e novamente para Daihatsu 12 Co., Ltd. Daihatsu Motor Car Co., em 1925. Daihatsu Motors construiu caminhões, além dos automóveis Daihatsu e Datsun. A grande maioria da sua produção eram caminhões, porque na época, o mercado consumidor de automóveis era quase inexistente. A partir de 1918, os primeiros caminhões Daihatsu foram produzidos para o mercado militar. Ao mesmo tempo, Jitsuyo Jidosa Co., Ltd. produziu pequenos caminhões com peças e materiais importados dos Estados Unidos. 7. Em 1926, os Daihatsu Motors baseados em Tóquio fundiu-se com a empresa Osaka Jitsuyo Jidosa Co., Ltd. Jitsuyo Jidosa Seizo Kabushiki Gaisa, a Jitsuyo Jidosa Seizo, fundada em 1919, como uma subsidiária da empresa Kubota, e tornou-se a Daihatsu Jidosa Seizo Co., Ltd. Automobile Manufacturing Co., Ltd. Daihatsu Jidosa Seizo Kabushiki Gaisa, em Osaka até 1932. Entre 1923 a 1925, a empresa produziu carros leves e caminhões sob o nome de Lila. Em 1931, Daihatsu produziu um novo carro menor, o primeiro Datsun, que significa filho do Daihatsu. Em 1933, depois da Nissan assumir o controle da Daihatsu Motors, a última sílaba de Datsun foi mudado para Sol, porque filho também significa perda em japonês. Por isso o nome Datsun em 1928, Yoshisuke Aikawa, apelido, Gizuki Aikawa, fundou a Holding Nihon Sanjo, Japan Industries ou Nihon Industries. O nome Nissan surgiu na década de 1930 como uma abreviação usada na Bolsa de Tóquio para Nihon Sanjo. Esta empresa era a Nissan Zaibatsu, que incluía Tobata Casting e Hitachi. Naquela época, a Nissan controlava os negócios de fundições e autopeças, mas a Aikawa não ingressou na fabricação de automóveis até 1933. O Zaibatsu cresceu para incluir 74 empresas e se tornou o quarto maior do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1931, o Daihatsu Jidosa Seizo tornou-se afiliado à Tobata Casting e foi fundido na Tobata Casting em 1933. Como a Tobata Casting era uma empresa Nissan, este foi o começo da fabricação de automóveis da Nissan. A Nissan surgiu como uma divisão de automóveis da Tobata Casting. Durante a Segunda Guerra Mundial também fabricou equipamentos militares. Na década de 1950 começou um plano de expansão firmando em 1959, uma subsidiária nos Estados Unidos. Na década de 1970 instalou fábricas no México, na Austrália, na África do Sul e em Taiwan. Na década de 1980 começou uma expansão para a Europa com uma fábrica na Inglaterra. Em 2005 começou a produção na Índia. Está construindo uma fábrica na China. Já os primeiros Nissan a chegar ao Brasil, em 1951, foram caminhões importados do Japão e distribuídos aqui pela Companhia Mario Barros do Amaral S.A., de São Paulo. Em meados da década de 50, a representação da marca no país foi assumida pela Varon Motores, que já fazia a importação e montagem dos automóveis e caminhões estadunidenses NAT. Entre 1955 e 1956, a Varon montou aproximadamente 400 unidades do Jeep Nissan 4W60 em suas instalações na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, SP. Com motor de 6 cilindros e tração nas 4 rodas, esses veículos chegaram a ter de 35% a 40% de componentes brasileiros. A Varon Motores já planejava construir uma fábrica para 3.000 unidades por ano, com 52% de nacionalização, mas o projeto não saiu do papel e a Nissan desapareceu do cenário brasileiro por muitos anos. Somente depois da reabertura das importações é que a marca japonesa voltaria ao país.
Em 1991, representada pela KTM, de São Paulo, a empresa trazia de um revendedor na Flórida os modelos japoneses Maxima, Sentra e Pathfinder, entre outros. Após assumir a importação e comercialização de seus produtos no país em 2000, a Nissan escolheu o Brasil como base estratégica para se estruturar no Mercosul. Essa definição foi reforçada em 2001 após a aliança com a Renault, que passou a dar suporte local para que a Nissan consolidasse sua estratégia de expansão neste mercado. Em dezembro de 2001, a Nissan inaugurou em conjunto com a Renault, a primeira fábrica da aliança no mundo, situada no complexo Ayrton Senna em São José dos Pinhais. Nesta planta iniciou a produção das versões cabine dupla e simples da picape Frontier e do utilitário esportivo Xterra. No processo de implantação de sua rede de concessionárias no país, a Nissan, em parceria com a Renault, expandiu de 17 lojas em 1998 para 64 lojas em dezembro. Com estas ações, a Nissan fechou o ano de 2001 com 1.554 unidades comercializadas. Em 2002, as vendas cresceram 231,8%, por conta do lançamento do primeiro veículo nacional, a picape Frontier, alcançando a marca de 4.412 unidades. Em 2003, a empresa lançou a versão cabine simples da Frontier e o utilitário esportivo Xterra, e aumentou 71% o número de vendas, em relação a 2002. Em 2004, o volume de veículos Nissan vendidos no país em relação ao ano de 2003 cresceu 5,2%. A linha de produtos oferecidos aos clientes pela Nissan no Brasil é constituída pelos modelos fabricados no Brasil, Frontier, March, Versa, Kicks, e pelos importados Sentra e GTR. Em 2011, o presidente do grupo Renault Nissan, Carlos Ghosn, anunciou a construção de uma nova fábrica para a Nissan no município de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. 8. Foi a primeira marca automotiva a oferecer o câmbio CVT, um veículo flex fuel, o sedã médio Sentra. Na Frontier, a marca oferece a exclusiva transmissão automática de 7 velocidades e o sistema 4x4 Shift On Tifli, que permite ao motorista acionar eletronicamente a tração com o veículo em movimento. O consórcio Renault-Nissan colabora com o Project Better Place para a produção de redes de veículos totalmente elétricos e milhares de estações de recarregamento em Dinamarca, Portugal, Israel, Silicon Valley, na Califórnia, e em outros países e regiões. Em 2011 firmou parceria de Renault-Nissan e Better Place Infraestrutura e os automóveis. Em 2014, a companhia anunciou a parceria com a Mitsubishi Motors para desenvolver carro elétrico barato. E isso, turma, se curtiram, deixe o like, inscreva-se, acione o sino para não perder os próximos vídeos e adeus.